Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Do meu lado, o pastor Miguel. Graça e paz, pastor, bom dia. Graça e paz, meu apóstolo, bom dia. Graça e paz, você que nos ouve, que nos assiste. Nossa oração é que o Senhor possa estar trazendo uma palavra de renovo sobre a sua vida nessa manhã. Amém. Eu tenho visto algumas pessoas falarem algo interessante sobre o like e o dislike. Então, já que você está assistindo o programa através da internet, vai lá, dá o like, se não gostar, depois você dá o dislike, amém? Acompanhe nossas redes sociais e perceba o quanto a palavra de Deus tem trazido edificação sobre a nossa vida. Pastor, uma das coisas que me confrontam muito nesse tempo, né? A gente vai vendo um governo, eu não estou falando mal do governo, mas a gente vai vendo um governo de egos hoje, né? Quem fez melhor, quem faz mais, quem fez menos, e acaba muito dos nossos governantes governando por conta do outro. Isso se torna bem complicado, porque poucos são aqueles que verdadeiramente olham para a nação. Assim a gente vê muitas construções de algumas pessoas que acabam dentro de si tendo as suas divindades e se achando alguma coisa. Então a gente vai ver o governo, seja de esquerda ou direita, se sentindo uma divindade na situação que vive, que faz e que seja atual. Jesus confronta um rapaz que chega diante dele, e a Bíblia diz assim em Marcos 10, versículo 17... Pondo-se Jesus a caminho, correu o homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde algo interessante, não sobre a vida eterna, mas confrontando a palavra que ele usou quando chamou ele de bom. Ele respondendo: Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. O próprio Filho de Deus está trazendo a fala, o confronto, né? De que ninguém é bom a não ser Deus. A gente vai ver no livro de Romanos, Paulo escrevendo essa carta no capítulo 3, versículo 10, e diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Uma outra tradução vai dizer, como diz as Escrituras, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Isso é algo que me confronta bastante, porque a gente conversava isso ainda há pouco, né? Todo mundo carrega um mal. A gente tem o apóstolo Paulo, e se eu não fosse cristão, eu seria Paulão, porque o cara é top. Ele está dizendo assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. Paulo está dizendo isso. E o mal que eu não quero é aquilo que eu acabo fazendo. Então, se eu tenho Paulo como referência de alguém que chegou até mim o evangelho por causa dele, dizendo que, se referindo a ele mesmo, o bem que eu quero fazer eu não faço, ele está dizendo que não existe realmente nenhum justo. E ele se enquadra nisso. Eu também não sou justo, então não faço aquilo que é certo. E a gente vai vendo algumas... Em outro momento ele fala que é para ser imitador dele, né? A gente vai vendo algumas questões de pessoas que vão se tornando dentro de si uma ideia de divindade. São pastores, são apóstolos, são esses super apóstolos, super pastores, super ungidos, que de si mesmo acabam trazendo algo que houve no coração de Lúcifer. E a gente vai ver isso em todo o segmento. A gente vai ver isso no governo, a gente vai ver isso na política como um todo, a gente vai ver isso na igreja, na maioria dos ministérios nós vamos ver isso. E uma realidade hoje que, se tratando do Setembro Amarelo, e é a sua área também, além da pastoral, muitas pessoas se frustram, se decepcionam exatamente porque percebem que essa divindade construída dentro de si não é bem assim, não é bem dessa forma, né? Uma gripe derruba. O cara tá lá malhando, foi campeão de 200 lutas, campeão de halterofilismo e etc. E uma gripezinha derruba e acaba com aquela pessoa. A gente se decepciona, se traumatiza, se deprime, se oprime com questões daquilo que verdadeiramente nós não somos. A gente quer ser bom em tudo. E se a gente fosse bom em tudo, teríamos dificuldades, porque o nosso ego inflado é uma porta grandiosa para as decepções, as dificuldades da vida, e são essas coisas que nos fazem refletir realmente daquilo que o Jesus está dizendo. Bom, só existe um, que é Deus que está no céu. E a gente se frustra, e não é só com a gente se frustra inclusive com o outro, porque a gente acredita nessa divindade que o outro construiu sobre si próprio. É desse jeito. E aí a gente tá olhando, tá acompanhando e tal, e daqui a pouco a gente, sem perceber, achou que era um super-homem, uma super-mulher, e quando a gente se depara com uma fraqueza, com uma característica normal, natural, da humanidade daquela pessoa, a gente se frustra. Desse jeito. Aí a gente, ele não é um super-homem, ele também acorda de mau humor, ele também
Tem casamentos que são assim, né? E a pessoa conviveu, né, naquele namoro. período de namoro, onde é tudo muito legal, né? Que você não tem que conviver todos os dias. Corpão, Full time. cabeludo, aí fica careca, engorda. É uma fala minha na maioria dos casamentos que eu vou Desse jeito. realizar. Ó, até hoje, você viu essa menina, esse menino maquiado, arrumado, cabelo cortado, mas você amanhã vai acordar, ela vai estar com mau hálito, vai estar com remela no canto do olho, coisa que talvez você nunca tenha presenciado, mas acontece e a gente muitas vezes não se dá conta de que somos humanos. E Aleluia. quantos de nós não já fomos evangelizar alguém que falou assim, mas eu sou bom, eu não prejudico ninguém, sou honesto, sou trabalhador, né? Não bebo, não roubo ninguém. O que me falta? Será que eu não tenho Jesus? E na verdade o próprio Jesus tá falando, cara, não precisa me chamar de bom, bom é só um. Aleluia. Bom é o Senhor, bom é Deus. Além dele, aí vem lá Paulo dizendo, ninguém faz o que é certo. Não tem um cara, por melhor que seja, por mais icônico que seja, que vai fazer o que é bom, cara. E aí as pessoas estão construindo dentro de si o Deus do seu ventre, o Deus do seu próprio ventre, que é atuando, né, por conta desse ego, desse orgulho, né, vai te cegando cada vez mais, como o senhor falou, é uma porta aberta para a atuação de Satanás, que por sua vez também tem o poder de cegar o nosso entendimento. Perfeito. E a gente vai sendo cego cada vez mais, achando que a gente está muito bem, que a gente é muito bom, que a igreja precisa da gente, que a liderança precisa da gente, o ministério que a gente está precisa da gente, que não vai sobreviver sem a gente. E quantas vezes a gente vê pessoas que, por diversos motivos, até por mudança geográfica, precisam passar. E a gente vai continuar. A igreja vai continuar, né? A igreja, ela não depende de pessoas, ela depende do Senhor. Amém. O sábio, né, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, Salomão está dizendo assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Olha, há muitas questões, eu dou uma olhada para dentro de mim, né? Quando chega o Setembro Amarelo, eu lembro. Porque para falar de depressão, a pessoa tem que ter vivido depressão. Para falar de suicídio, a pessoa tem que ter caminhado de alguma forma por esse universo, para né? ter um respaldo, né? Para poder. E eu vivi depressão. Vivi sentimento de suicídio, eu tentei fazê-lo, Deus me deu livramento. Então a gente entende que eu entendo que muito daquilo que eu vivi na minha depressão, no meu sentimento de morte, muita vaidade, pastor. Muita vaidade, muita decepção em áreas que eu achei que eu merecia o melhor da vida, merecia o melhor de Deus, merecia o melhor do meu pai e da minha mãe, merecia o melhor. E por eu ter essa divindade dentro de mim, achar que eu merecia o melhor, veio o melhor, a frustração frustrou. E a depressão e o suicídio, né, nessas decepções da vida. Aí no versículo seguinte do que o senhor leu, você leu o 1, e aí o 2 vai dizer que vaidade é tudo vaidade, e o 3 vai dizer assim, ó, que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele fez debaixo do sol. E aí você vai lá no Salmo 127, o salmista tá falando a mesma coisa. O homem pode trabalhar, pode comer o pão de dores, pode acordar cedo, pode dormir tarde, pode nem dormir, pode trabalhar a noite inteira, pode virar trabalhando. Mas se o Senhor não edificar a casa, Aleluia. em vão trabalhar os que edificam. Aleluia. Se o Senhor não tomar conta da cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não fizer, quem somos nós para fazer, AB? Se o Senhor não tiver no negócio, eu posso... O Senhor sempre fala, a gente pode morrer, minha avó dizia essa expressão, botando os bofes para fora, botando sangue pela venta, a gente vai morrer trabalhando, fazendo isso, e a gente não vai acrescentar 30 centímetros na nossa vida. Nessa manhã, você que está assistindo ou ouvindo o programa, que haja um entendimento no seu coração. Muitas das coisas que, de repente, na nossa vida nos fazem mal, nos paralisam, do que a gente olha para o lado de fora, tem a ver com uma vaidade muito grande do nosso coração, o egocentrismo. Muita gente entrou em depressão porque perdeu o carro, vaidade, perdeu a casa. Claro que são situações de necessidade. Ou se põe debaixo de julgos pesadíssimos
para que isso não aconteça, para manter uma aparência, E não para aguenta manter pressão. um carro, para manter um carro aguenta com pressão. um carnê que parece uma Bíblia, de tantas prestações altíssimas, mas precisa ser aceito, precisa se sentir bem por estar sendo aceito em certos nichos, em certos lugares. Então que nessa manhã o Espírito Santo possa falar ao teu coração e você entender que o próprio Filho de Deus está dizendo: por que você está me chamando de bom? Não tem divindade aqui dentro. Bom é só o Pai que está no céu. Que a gente tenha esse entendimento sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.